Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre um tema muito legal. Eu vou começar com um provérbio antigo do século IX, provérbio alemão. Bom, eu não vou falar em alemão, mas basicamente você talvez já tenha ouvido. O ar da cidade torna o homem livre. Bom, creio que você já deve ter uma noção do que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar hoje em geografia com a urbanização. Na realidade, é o processo de urbanização, principalmente depois do brasileiro e um pouco do mundial. E a realidade é, o ar da cidade nos torna mais livre, de fato? Será que esse ar poluído das grandes cidades, cheio de CO2, de fato nos dá liberdade? Bom, sem dúvida nenhuma, a cidade sempre foi um símbolo de liberdade, de prosperidade, de você chegar e ganhar mais dinheiro, melhorar sua condição de vida, da sua família. E sem dúvida nenhuma essa visão já é antiga. Como eu já disse para vocês, desde o século IX, a gente está falando no meio da Idade Média. Então, nós estamos no século XXI, então são mais de 1000 anos, onde a cidade representa essa visão de liberdade e prosperidade, principalmente para as pessoas que moram no campo e desejam sair de lá. Mas vamos falar da urbanização mais recente, da urbanização do capitalismo contemporâneo, cujo principal motor foi a industrialização. Quando a gente lembra da Inglaterra do século XVIII, século XIX, XVIII e XIX, é importante a gente relacionar duas coisas. Bom, a primeira coisa são medidas que estimulam as pessoas a sair do campo. No caso inglês, do século XVII e XVIII, a lei de terras, os cercamentos, a lei dos pobres, que exigiam que todo mundo tinha que ter um trabalho, exigiam que tirou terras dos pequenos proprietários, enfim. E de outro lado, a gente tinha, de um lado, então, a estimulação, o estímulo das pessoas saírem do campo, e do outro lado, as pessoas irem para as cidades. A gente está falando de um contexto de começo de uma industrialização, principalmente esse desenvolvimento do capitalismo, de fato, do capitalismo contemporâneo. A gente está falando da Inglaterra, que tinha capital, que as pessoas queriam investir. É uma Inglaterra onde derrubada da lei de patentes, na criação da lei de patentes. Então, basicamente, era um contexto de muito desenvolvimento urbano, industrial, tecnológico, e junto com isso, as pessoas tendo que sair do campo. E meio que nesse sanduíche que a gente está formando aqui, é o contexto ideal para a Revolução Industrial e para a urbanização. Grandes cidades como Manchester, Londres, esqueci de uma outra cidade que tem ali no sul da Inglaterra, Liverpool. Então você, nesse contexto, forma os ingredientes ideais para a urbanização inglesa. E os nossos ingredientes não são tão diferentes, obviamente são de outra época, mas tem muito em comum com a urbanização europeia e americana também, norte-americana. E quando a gente lembra disso, o Brasil, nossa urbanização, ela, de fato, de maneira mais forte, ela começa no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo antes, podemos colocar as sementes que vão dar origem ao processo urbano-industrial no Brasil. Bom, um motivo muito importante, sem dúvida nenhuma, é a chegada dos imigrantes. Os imigrantes, principalmente europeus, aqui em São Paulo teve muitos asiáticos também, e isso foi muito importante para a urbanização, porque essas pessoas que chegavam da Europa, e algumas pessoas do Japão também, no começo, elas já tinham conhecimento industrial. Então você chama trabalhadores para o campo, mas que eles têm já um know-how, uma habilidade para trabalhar em fábricas. E um grande exemplo disso que eu vou até falar, eu acho que compensa a gente para você pesquisar depois, é o Francesco Matarazzo, a família Matarazzo, que hoje eu acho que não tem mais nenhuma fábrica relevante aqui em São Paulo e no Brasil, mas foram durante muitos anos, assim, que eu falando quase
acredito eu que mais de meio século, o principal empregador do Brasil, no auge das indústrias Matarazos, eles correspondiam mais de um quarto do PIB brasileiro. E como começou essa história, tem até um documentário muito legal no History Channel que chama Gigantes do Brasil, que conta. E então assim, essa família italiana que chegou primeiramente no interior para trabalhar com lavouras, e no caso dele ele começou vendendo banha de porco, que foi para a cidade, abriu um armazém e depois investiu tudo em fábricas e criou um império. Obviamente é uma visão muito ou, claro, é o sonho como se fosse o sonho americano aqui, brasileiro, mas isso aconteceu de fato, isso chamou muitas pessoas para trabalhar aqui nas cidades. A imigração italiana é fortíssima em São Paulo, tanto é que nós temos a melhor pizza do Brasil, inclusive melhor até que a da Itália, e não querendo falar mal aí dos outros estados, claro. Mas assim, isso se vai se intensificar muito mais no pós-Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que muitos países subdesenvolvidos começaram seu processo de industrialização de fato, porque mesmo aqui com a indústria dos Matarazzo, era uma indústria ainda mais antiga. Mas quando a gente lembra dos anos 50 e 60, a gente lembra do Brasil moderno. Até as pessoas falavam que o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente, algo que nós não estamos, acredito, faz muito tempo. Mas a gente está lembrando do Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, a modernização, investimento em estradas, né, rodovias, e a importância até da indústria automobilística. O Juscelino Kubitschek quis trazer muito essa indústria automobilística. Um pouco antes, a gente tem que lembrar também da criação da CSN, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, que faz aço, né? Que a gente exportava minério de ferro, mas não fabricava o aço aqui no Brasil. Esse processo que mistura basicamente o carvão, o CO2 do carvão, com minério de ferro e forma uma liga mais forte, que é o aço, foi muito importante para a industrialização e algo que nós conquistamos devido à Segunda Guerra Mundial, né? Que aquele famoso jogo de interesses de Getúlio Vargas, onde ele buscava tentar com a Alemanha, depois com os Estados Unidos, acabamos, né, ficando do lado dos aliados, ainda bem, porque foi vitorioso, e a gente conseguiu fundar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E dentre outros diversos exemplos dessa industrialização pós-Segunda Guerra no Brasil, seja com as indústrias automobilísticas, a indústria do aço, a gente sabe e com isso, bom, se o Brasil estava crescendo sua base industrial, seu setor secundário, e ainda as pessoas estavam vindo cada vez mais para as cidades, bom, a gente tem aqui um lado da moeda. E qual o outro lado? Por que as pessoas estavam saindo do campo? É importante lembrar que o Brasil é um país que tem uma desigualdade, claro, em todos os setores, mas no campo se destaca um pouco mais, porque o Brasil é um país de latifúndios, isso desde a colonização, desde o século XVI. Nós somos uma nação onde pouca gente tem muita terra e muita gente sem terra. Isso no campo. Então, assim, as pessoas sempre estavam habituadas a trabalhar em lavouras. Com a chegada dos anos 50, dos anos 60, já existe a chamada Revolução Verde. Além, claro, melhoria das sementes, dos fertilizantes, você tem um maquinário e a máquina, ela gera muito desemprego no campo. Um exemplo disso imagina que você tem uma fazenda de cana. Você planta cana, planta mais café, por exemplo. Antes você precisava de, sei lá, 100 pessoas para ir cortando os canaviais e, enfim, colocando nas costas e levando para o caminhão. Hoje você pode comprar um trator e basicamente você vai ter um trator, dois tratores às vezes, para fazer o trabalho de 100 homens. E então, para você ter dois tratores, precisa de duas pessoas, ou acredito eu, 4 provavelmente. Então, se você tinha 100 funcionários, hoje você precisa ter 10 no máximo. Se você for bonzinho e quiser manter 10.
bonzinho entre aspas. Então, o que você vai fazer com as 90 pessoas? É interessante que o governo brasileiro estimulou sim também a desigualdade no campo, sempre estimulou e continua estimulando. Então, nós temos aqui de um lado, basicamente, imagine que 90 trabalhadores de cada fazenda tendo que sair com suas famílias para cá, e por outro lado, um processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimentista muito forte aqui no Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial. E juntando os dois, a gente tem a nossa urbanização mais intensa no Brasil, que ela começa, para ter uma noção, o Brasil até os anos 70 era um país onde a maior parte das pessoas moravam na área rural. E basicamente estamos falando de 50 anos, mudou totalmente. Hoje o Brasil é um país extremamente urbanizado. Para você ter uma noção, a gente tem mais população proporcional em área urbana do que o Reino Unido, que é o berço da industrialização. E hoje mesmo, a maior parte dos empregos nas cidades não são devidos ao setor secundário, no caso a indústria, mas sim do setor terciário, né? Que é a parte de serviços, comércio, enfim, o mais comum mesmo que nós temos hoje. Você pode ver que a maior parte dos empregos você não produz, você vende seu serviço, o produto que você comprou, enfim. Isso é muito importante. E voltando aqui um pouco mais agora para a matéria, que eu acabei fugindo um pouco, que são os problemas que isso gerou. A gente está falando de um país que teve uma urbanização extremamente rápida, desordenada e desigual. Claro, desigual é normal aqui no Brasil, mas por que rápida? A gente está falando de um país que em menos de 50 anos mudou o seu perfil social. Isso é algo surpreendente, é muito rápido. E na verdade, menos de 50 anos aqui. Se você pegar dos anos 50 até os anos 80, é chocante a realidade do Brasil. E desigual, porque novamente, mesmo no ambiente urbano, existem muitas desigualdades. Claro, não só no acesso à moradia, mas principalmente o acesso à moradia, onde a dificuldade de você ter um imóvel formal no Brasil, ela é muito grande. E o que seria um imóvel formal? Isso é importante dizer que é o maior problema da urbanização brasileira. O imóvel formal seria você comprar um apartamento de uma construtora, você comprar uma casa de uma construtora, ou você comprar um loteamento, assim, formal, e você construir uma casa dentro dos padrões, tudo certinho, construir de uma vez até o ideal, né? Tipo, uma casa certinha, sabe? Aquela casa certinha, tipo Estados Unidos que a gente vê nos filmes. Esse seria o ideal. Seriam os imóveis formais, um apartamento, uma casa, um lugar que tenha uma infraestrutura adequada, cujas ruas são planejadas, enfim. Só que a gente sabe que o Brasil não aconteceu isso. Então, como foi no Brasil? Eu acredito que você talvez saiba, até na sua família, ou enfim. Bom, não só apenas, claro, as favelas, cortiços. O Brasil é um país onde a gente tem um predomínio muito grande nas cidades de loteamentos informais, irregulares. Bom, ou seja, você vai comprar um terreno que não tem escritura, numa rua que não é asfaltada, que muitas vezes ainda não tem o acesso à água e à eletricidade. E com o passar dos anos, esses serviços vão chegando na sua casa, só que não da melhor maneira possível. Não é igual, obviamente, um bairro planejado, um loteamento inteiro planejado, um condomínio de casas, um condomínio vertical. E isso foi predominantemente nos anos da nossa urbanização. É muito comum você ver dos seus pais, ou dos seus avós, ou até mesmo de você agora, e quando aqui às vezes sua rua não tem assim, por exemplo, não é asfaltada, o acesso à água não é das companhias de água do governo, como o Sabesp, ou no caso de São Paulo, ou SEDAI no Rio, e você tem poço artesiano, você ainda não tem toda a infraestrutura urbana, que teoricamente é um direito nosso, né? Então,
tudo isso gera no Brasil um processo de desigualdade, um processo de segregação do espaço urbano e principalmente dos serviços urbanos. Por exemplo, um bairro que não é legal, entre aspas, é um bairro irregular, você vai ter uma oferta muito menor de lazer. Raramente você vai ter parques, praças, as escolas, que mais de serviços que a gente pode dizer fora assim, esses básicos mesmo. Transporte geralmente são piores, geralmente são em zonas mais afastadas. Então todo esse processo onde a gente vê as pessoas ficam cada vez mais segregadas dentro do espaço urbano, é até importante a gente lembrar de uma palavra que é a gentrificação, que é o nosso primeiro conceito, né? Tipo, gentrificação aqui, né? Que você, basicamente, você pode, ou assim, entre aspas, pegar uma área que era degradada e você melhorar e você meio que expulsa os antigos moradores, ou no geral mesmo essa segregação do espaço urbano, que é muito presente em São Paulo, essa divisão do espaço urbano. Você tem áreas centrais, antigamente nós dividíamos meio que entre área central e periferia. Hoje já é muito mais comum a gente ter uma divisão entre público e privado. Ou seja, as pessoas que têm dinheiro acabam utilizando os serviços privados e as pessoas que não podem acabam utilizando os serviços públicos. E essa é uma marca do Brasil, uma marca de São Paulo, uma marca do Rio de Janeiro, uma marca de todas as nossas grandes cidades e até médias cidades. E essa luta por moradia, claro, esse déficit habitacional que é gerado por conta disso, a gente está falando de milhões de milhares de pessoas que chegaram nas cidades, as cidades não tinham como recebê-las, e gerou moradias interessantes assim, do ponto de vista negativo, que é a formação de favelas, de cortiços, dos próprios loteamentos irregulares que eu estava comentando agora há pouco, e movimentos sociais que buscam moradia urbana para as pessoas. Bom, e nosso primeiro assentamento irregular que a gente vai trabalhar aqui e vai comentar vai ser as favelas. Bom, favelas geralmente são moradias irregulares, geralmente construídas de maneira irregular, geralmente de madeira ou bloco aparente, ou sem uma infraestrutura adequada, com às vezes telhados de zinco, paredes muitas vezes de metais. Tem alguns países, por exemplo, na Índia, é muito normal a parede ser de metal, na África do Sul também. No Brasil é mais comum ou tijolos, né, ou madeira. Bom, geralmente as favelas elas ficam em áreas onde você tem um risco, uma área onde ninguém quer o solo, por exemplo, uma encosta de uma montanha, como é muito comum no Rio de Janeiro, várzeas de rios, que são áreas que inundam, áreas que podem desabar, que tem uma instabilidade do solo, geralmente, e uma diferença entre a favela e o cortiço e o loteamento irregular é que a favela não necessariamente ela fica no centro, e não necessariamente ela fica em uma zona periférica da cidade, também como loteamento irregular. As favelas, elas realmente, a maior característica são áreas onde o mercado imobiliário não quer. Geralmente, como eu falei, então você pega lugares que têm um risco geográfico, é algo muito ruim, negativo, né? E que, claro, as prefeituras, o Estado, ele pode tentar melhorar através de obras urbanas. Eles podem construir, por exemplo, piscinões para evitar que essas áreas inundem. Eles podem construir barreiras mesmo de concreto para evitar que haja desabamentos. Ou o ideal, que seria promover moradias em locais adequados, né, para as pessoas, sem que precisasse despejar as pessoas com que elas perdessem sua casa. Elas poderiam realmente promover através desses programas que a gente tem, como aqui em São Paulo, o CDHU, a Coab da Prefeitura, o próprio Minha Casa Minha Vida, agora chamado Casa Verde e Amarela, maneira de procurar moradias populares acessíveis para a população de baixa renda. Já o nosso segundo assentamento, entre aspas, irregular, são os cortiços. Os cortiços geralmente são
casas ou prédios antigos invadidos em regiões centrais degradadas. Se você é de São Paulo ou de qualquer outra grande cidade do Brasil, creio que o centro da sua cidade deve ser um lugar meio degradante. Deve ser um lugar que você olha meio, meu, que decadente, né? Tipo, com muitos moradores de ruas, pontos de vendas de entorpecentes, ou também, enfim, zonas que não estão mais bem cuidadas, com muitos prédios abandonados. E nesses prédios abandonados, imóveis abandonados, geralmente casas, casarões ou edifícios, um grupo de pessoas invadem e começam a morar. Lá, isso geralmente são os cortiços. Isso hoje em dia. E antigamente tinha pessoas mesmo que tinham os cortiços, igual no livro, né? Que talvez você tenha lido no meu ano, no caso, ano passado, retrasado, era a leitura obrigatória da FUVEST, e tinha, assim, aqueles cortiços antigos. Inclusive, a demolição desses cortiços em zonas centrais de São Paulo e Rio de Janeiro foram extremamente importantes, extremamente... nossa, me fugiu a palavra, necessários, principalmente para existência das favelas, porque muitas pessoas que moravam em cortiços, em zonas centrais degradadas, especialmente até famoso na reforma urbana do Rio de Janeiro, eles basicamente demoliram, tiraram os pobres ali da região central e falaram, se vira. E a pessoa fez o quê? Invadiu as áreas de montanha, de morros. Inclusive, esse é basicamente o crescimento das favelas no Rio. Começou com aquela história que é legal você saber também dos soldados que vieram da guerra de Canudos e queriam moradia, o governo prometeu e não cumpriu, e eles invadiram o primeiro morro, a primeira favela, no caso, ali no Morro da Providência, que ficava em frente ao QG do quartel, né, lá quando o Rio de Janeiro era a capital. E depois disso, claro, essa expansão com as reformas urbanas, que foram tirando as pessoas do centro, com os trabalhadores que vinham, geralmente do Nordeste ou do interior, que não conseguiam moradia nas regiões adequadas, acabavam indo para essas zonas onde podiam alagar, onde podiam desabar. É uma situação muito triste, porém muito característica do nosso país. Bom, e fora os problemas habitacionais, a gente pode destacar diversos problemas, como a poluição sonora nas cidades, por exemplo. Eu tive que fechar aqui algumas portas para conseguir gravar em silêncio, senão a chance de passar uma moto e atrapalhar um caminhão é muito grande. E também não só a poluição sonora, como a poluição atmosférica. As cidades, principalmente devido ao grande número de veículos com motores a combustão, no caso carros, motos, caminhões, ônibus, gera uma poluição atmosférica muito grande. A qualidade do ar nas cidades brasileiras é muito ruim. E você pode sentir, é interessante quando... Acho que vocês assistem um jornal, aquele jornal que passa da manhã, o jornal SPTV, e às vezes mostra assim, a cidade com aquela névoa de poluição, com aquele smog fotoquímico tampando. Isso é, sem dúvida nenhuma, um grande problema. Então, as cidades, elas têm coisas muito boas, muito importantes, mas geram muitos problemas. E visando você melhorar essa ocupação do solo, o próprio trânsito, a mobilidade urbana é um ponto muito crítico nas grandes cidades. Foi criada em 2001 a Lei do Plano Diretor. Basicamente, o que seria o plano diretor, até algo pouco comentado quanto devia, que é você planejar soluções e maneiras de você, entre aspas, solucionar os problemas da sua cidade. E claro, criar depois, a partir dele, um desenvolvimento sustentável e condizente com as realidades, né, do país, da cidade do século XXI. Um grande exemplo disso é que aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, e geralmente nas cidades ao redor também, está mudando, por exemplo, as regras para você construir prédios aqui em São Paulo. Hoje, para você construir um prédio, por exemplo, em um bairro ou em algumas zonas, você tem que deixar 30% do terreno como área preservada. Por exemplo, fazendo uma praça, um parque, construindo realmente um bosque.
em cada empreendimento. Já em regiões centrais, um caso muito famoso para você que é de São Paulo, e você que não é de São Paulo, mas vai vir em São Paulo e vai ver esse exemplo, que é o Shopping Cidade de São Paulo. Está repetitivo, mas era um terreno gigantesco, onde ficava a mansão da família Matarazzo, que eu comentei no começo do vídeo, na Avenida Paulista, a principal avenida da cidade. Era um terreno gigantesco que fizeram um shopping e um prédio comercial. Para construir um shopping, um prédio comercial, a prefeitura exigiu uma área mais ou menos de uns 20 metros assim, em volta do terreno, para fazer uma praça. Então ficou muito agradável, ficou um shoppingzinho com aquele passeio ao redor assim, que você pode sair para conversar, tomar um sorvete, alguma coisa. Então, o plano diretor ele visa justamente isso, você criar regras na ocupação do solo da sua cidade. Por exemplo, em áreas hoje onde não tem um acesso à mobilidade tão forte, por exemplo, uma grande avenida, um corredor de ônibus, a prefeitura limitou a altura dos apartamentos dos prédios em 8 andares. E basicamente por quê? Bom, se a região não tem uma infraestrutura adequada e você começa a construir prédios de 30, 20, 30 andares, como que as pessoas vão se locomover? Vai criar uma situação caótica. Então a prefeitura acabou tendo essa visão para você, de fato, melhorar a ocupação do solo, melhorar a qualidade de vida. Outra medida muito importante, muito legal, que várias cidades estão adotando, é você deslocar o centro econômico da cidade. Por exemplo, hoje, em grande parte das cidades do mundo, como São Paulo, Rio de Janeiro, até Nova York, Paris, Londres, você tem regiões que concentram basicamente a maior parte dos empregos. E a ideia da prefeitura, das prefeituras, dos governos em geral, é você distribuir esses empregos para que as pessoas não tenham que se locomover durante tanto tempo e perder horas e horas no trânsito. Um exemplo até pessoal é que se eu estou em aula EAD, mas se eu fosse presencialmente na minha faculdade, eu ia demorar mais de 1 hora. Se tiver um dia de um trânsito muito ruim, uma sexta-feira, um feriado, mais de 1 hora e meia para voltar para casa. Então isso acaba gerando uma perda na qualidade de vida. E com isso, a prefeitura busca soluções, as prefeituras, os governos, como por exemplo, ampliar a rede de transportes públicos, construir corredores de ônibus, mais linhas de metrô e trem, ciclovias, uma coisa muito importante, muito condizente com a realidade atual, é você aumentar o número de ciclovias para as pessoas fazerem trajetos curtos, para as pessoas irem de... Às vezes você vai na padaria de carro que fica a 800 metros da sua casa. Então Nossa, deu um soluço aqui. É muito importante realmente essa variedade nos transportes, criar uma rede multimodal, porque as cidades do século passado elas foram criadas para os carros. E a realidade é que hoje já não cabe mais tantos carros nas ruas. A gente fala aqui em São Paulo que tem em média um carro a cada 2 pessoas, ou seja, se tem uma família de 3 ou 4 pessoas, o mais comum é ter 2 automóveis, isso em média. E claro que tem pessoas que não têm, pessoas que têm mais de 2, mas a questão são muitos carros nas ruas das cidades, e isso gera problemas. E o carro, a moto, eles geram muitos dos problemas que eu acabei comentando. Poluição sonora, poluição atmosférica, o trânsito, os congestionamentos. Então é importante a gente criar novas medidas, novos meios, estimular diversas maneiras de se locomover nas cidades, de criar um desenvolvimento mais sustentável. Por exemplo, agora falando um pouco fora da aula, mas comentando, os centros das cidades são muito degradados aqui no Brasil. Isso em todas as grandes cidades brasileiras, e isso deve gerar uma tendência de trazer as pessoas de volta para o centro, principalmente em moradias mais baratas. Inclusive uma iniciativa muito legal de algumas cidades, de você tentar trazer moradias populares nos centros das grandes cidades,
porque a população mais carente sempre foi restrita a essa área mais periférica. Então, você trazendo as pessoas para o centro, você lutando contra a especulação imobiliária em diversos bairros, você lutando contra essa gentrificação, você criar maneiras de você revitalizar áreas sem que as pessoas tenham que sair e chegar pessoas de outras classes sociais, de outros perfis socioeconômicos. Isso é fundamental, essa delimitação das zonas entre o que é área residencial, o que é área comercial, área industrial de uma cidade. Então são vários detalhes que esse planejamento urbano, ele melhora muito a sua qualidade de vida, a minha qualidade de vida, de todo mundo. Bom, e para finalizar, acho que a aula de hoje, eu vou fazer um comentário mesmo, realmente, sobre a cidade. A cidade, ela é um ambiente de extrema desigualdade, ela é um ambiente um ambiente caótico. Porém, a gente tem que ver que a qualidade de vida, de fato, a riqueza dos países, de fato, aumentou nesse período de urbanização que a gente vive na era contemporânea. Então, com todos os seus defeitos, a gente ainda ama as grandes cidades. Eu gosto, né, da vida urbana, entre aspas. Entre aspas, não, eu gosto de fato da vida urbana. Às vezes a gente quer um pouco de paz, mas a verdade é que é muito difícil hoje você não viver em um ambiente urbano, né? Seja uma cidade pequena, uma grande cidade, a gente até vai ver a hierarquia das cidades. Basicamente, a maior parte de nós mora em cidades. As chances de você que está me vendo morar em uma cidade é mais de 80%. Né? Então, por que não aprender mais sobre elas e criar maneiras de se viver melhor nas cidades? E de fato, a última, né, comentário é que, por exemplo, você veja que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas, muitas vezes, que têm mais poder aquisitivo, elas também estão querendo fugir desse caos da cidade. Isso é importante para a nossa continuação da nossa aula, que você vai ver que muitas vezes esses velhos conceitos que até caem na prova, geralmente, já precisam ser mudados, né? Hoje é super comum você vendo condomínios, os condomínios geralmente de casa estão sempre nas periferias das cidades, tomando os espaços justamente das áreas até então da população mais pobre. E a cidade, ela é muito viva, as coisas mudam muito. E é por isso que eu espero vocês na nossa próxima aula, que vai ser no formato mais convencional de slides, porque vai trabalhar um pouco alguns conceitos, digamos, mais amplos, como megacidades, megalópolis, metrópolis. E tchau, tchau, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado da aula, sinceramente, que eu gosto muito de gravar esses vídeos.